Será que existem pistas não intencionais nos Evangelhos que reforcem a veracidade dos mesmos? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Este será o último vídeo para já relacionado com a fiabilidade da Bíblia com enfoque no Novo Testamento. E para além dos argumentos que vos apresentei nos últimos dois vídeos, queria terminar esta série com o argumento das pistas não intencionais ou coincidências não intencionais. Mas o que é isto? Podem vocês perguntar. Bem, este conceito é mais facilmente explicado usando uma analogia criminal. Por isso, coloquem todos os vossos chapéus de Sherlock Holmes e vamos a isto. The game, Mrs. Hudson, is on. Então, imaginem que estão a ouvir o relato de duas testemunhas independentes, de um assalto a um banco. Uma delas refere que o ladrão tinha um dos sapatos desapertados, ou seja, os atacadores estavam desapertados. A outra diz que o ladrão tropeçou e caiu durante a fuga. Estes dois relatos independentes acabam por se reforçar a si mesmos, porque um relata a causa e o outro a consequência de um determinado evento. Sendo estas testemunhas independentes entre si, estes relatos ficam fortalecidos um pelo outro e aumentam a probabilidade da veracidade dos mesmos. Mas de que forma é que isto se aplica à Bíblia e mais especificamente aos Evangelhos? Bem, eu hoje vou-vos dar 3 exemplos em que, utilizando este conceito, podemos perceber como é que as narrativas entre os diferentes Evangelhos se encaixam uma com a outra. Vamos começar com o primeiro. O episódio da multiplicação dos pães. Um dos episódios mais conhecidos do ministério de Jesus foi o da multiplicação dos pães e peixes, em que ele alimenta 5.000 pessoas, apenas com 5 pães e 2 peixes. No entanto, existe um pormenor bastante interessante na narrativa deste episódio. Vamos então ler em primeiro lugar o Evangelho de São João. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se e perguntou a Filipe: onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Filipe respondeu-lhe: nem com 200 moedas de prata se comprava pão que chegasse para dar um bocado a cada um. O ponto interessante aqui é o facto de ser relatado que Jesus pergunta a Filipe onde comprar pão para tanta gente. Porquê Filipe? Por que não perguntar a todos os outros apóstolos ou a outros até mais relevantes? Porquê é que o autor aqui especifica Filipe? Vamos ainda ler uma outra passagem para ter mais uma pista sobre isto. No dia seguinte, Jesus quis ir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de onde eram também André e Pedro. Ok, sabemos então que Filipe era de uma cidade chamada Betsaida. E isto é um ponto fulcral para entender o motivo da pergunta sobre os pães ter sido feita a ele. Reparem no que diz agora o Evangelho de São Lucas. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele então retirou-se só com eles para uma povoação chamada Betsaida. Mas assim que a multidão deu por isso, foi logo atrás de Jesus. Ele recebeu-a, falou do reino de Deus e curou os doentes. Ao declinar do dia, os 12 foram ter com Jesus e disseram-lhe: manda embora a multidão para irem pelos campos e aldeias das redondezas arranjar onde descansar e comer, porque estamos num lugar deserto. Jesus retorquiu: deem-lhes de comer. Mas eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Portanto, através de São Lucas, percebemos que a multiplicação dos pães ocorre em Betsaida, que segundo São João, é a cidade de Filipe. E, portanto, é lógico que Jesus perguntaria a alguém que conhecesse a cidade onde encontrar a pastelaria mais próxima. Como podemos ver, este é um exemplo onde 2 relatos se encaixam na perfeição, porque a realidade tem uma natureza lógica e, portanto, se 2 pessoas relatarem o mesmo evento de forma verídica, existirão estas pequenas coincidências que farão todo o sentido. Passemos ao próximo. A última ceia. Na última refeição que Jesus partilha com os seus apóstolos, é relatado no Evangelho de São Lucas um episódio ao caricato. Vamos ler. Os discípulos tiveram uma discussão sobre qual deles seria o mais importante. Mas Jesus observou: os reis do mundo consideram-se senhores do povo, e os que têm poder passam por benfeitores públicos. Mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que for o maior, proceda como se fosse o mais pequeno, e o que governar proceda como quem serve os outros.
Qual será mais importante? O que está sentado à mesa a comer ou o que está a servir? Claro que é o que está sentado à mesa. Pois bem, aqui entre todos, eu sou como aquele que serve. Reparem, Jesus diz que aquele que serve é o mais importante e que ele é o que serve. No entanto, ele diz isto estando sentado à mesa, tal e qual como todos os apóstolos. Com que base é que ele diz isto neste preciso momento? Por que falar de serviço quando todos estão reclinados à mesa? Bem, vamos novamente ao Evangelho de São João para perceber melhor este momento. Levantou-se então da mesa, tirou a capa e pegou numa toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Como veem, há um pormenor que Lucas não relatou no seu registro. O facto de Jesus ter lavado os pés aos seus apóstolos. Com este episódio em mente, torna-se muito mais lógico e plausível aquilo que Jesus diz sobre o maior ser quem serve. E, portanto, novamente, a realidade bate certo. E, por fim, vamos ao último exemplo. O julgamento de Pilatos. Já preso pelos líderes religiosos, judeus, e entregue a Pilatos, o governador romano da região, Jesus é interrogado sobre os seus supostos crimes. Vamos ler o relato segundo São Lucas. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Então começaram a acusá-lo. Apanhamos este homem a revoltar o nosso povo, dizendo que não se deviam pagar impostos ao imperador e fazendo-se passar pelo Messias rei. Pilatos inquiriu: És tu o rei dos judeus? Tu o dizes, retorquiu Jesus. Pilatos falou assim ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não acho razão para condenar este homem. Ok, há qualquer coisa aqui que não parece bater muito certo. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus, o que seria obviamente uma ameaça a Roma, Jesus confirma a informação e Pilatos imediatamente responde que não encontra evidências de culpa no homem. Mas Jesus não acabou de confessar o crime? Como é que é possível ele ter ouvido uma confissão e ainda assim não achar qualquer tipo de culpa? Vamos voltar a São João para mais informação. Pilatos entrou novamente no palácio e chamou Jesus. Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu. Perguntas-me isso porque tu mesmo o pensaste ou foram os outros que tu disseram de mim? Acaso sou eu judeu? Replicou Pilatos. O teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que é que tu fizeste? Jesus respondeu-lhe. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino não é daqui. Depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus. Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Ora, é aqui que este diálogo tem mais pormenores e pormenores que fazem toda a diferença. Neste relato, nós vemos que Jesus explica a Pilatos que o seu reino não é terreno, ou seja, que Jesus não está interessado numa revolta militar que ponha em causa o domínio do Império Romano. E é exatamente por isto que Pilatos depois diz que não encontra motivos para condenar Jesus. Mais uma vez, duas testemunhas a relatar o mesmo evento com diferentes pormenores. Como vimos, estes três exemplos são demonstrativos de congruências entre os evangelhos, que seriam extremamente improváveis de obter caso os relatos não correspondessem à verdade. Como estes, existem muitas outras pistas que fortalecem o argumento da fiabilidade dos evangelhos e de como eles são relatos de verdadeiras testemunhas de acontecimentos reais da antiguidade. Como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e se gostaram deste vídeo já sabem, deixem o vosso like aqui em baixo, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.